O Audi Q5 está na sua segunda geração, ele passou por um facelift em 2021 e sem dúvida permanece com o estilo atualizado. Inclusive temos a versão híbrida que a gente conheceu no lançamento. E aí, versão S-Line convencional com motor a combustão ou então o híbrido? O que compensa mais? Para tirar essas dúvidas, eu vou mostrar os detalhes desse carro e vou dar a minha opinião na matéria de hoje do Garagem Daily Driver. Audi Q5, um SUV médio, também chamado de alguns lugares de crossover. Eu particularmente tenho algumas designações que às vezes mudam de acordo com quem está escrevendo, mas sem dúvida ele é um carro com boas proporções. De modo geral, quando eu falo boas proporções, quer dizer que ele é um carro que tem um bom acerto em termos de tamanho geral, para caber em vaga de prédio, por exemplo, vaga de shopping. A gente sabe que vaga é uma coisa um pouco delicada, principalmente aqui em São Paulo, onde está o espaço, é um negócio que vale muito dinheiro. Mas nesse sentido, o Q5 se sai bem. Como eu falei na cabeça do vídeo, essa é a segunda geração, ela chegou ao mercado em 2017 e teve um facelift posterior e a adição também de tecnologia embarcada. Ele é um carro que tem um pacote bacana. Além disso, sem dúvida, é um modelo da Audi já conhecido, tem bons números de venda e desde que ele foi lançado, ele é um carro que ele acaba tendo aí, digamos, um estilo que acaba agradando ou encantando aí os seus compradores. E a concorrência, como a gente sabe, é brava também nesse segmento premium. Começando por aqui, bom, essa cor eu achei sensacional. É um azul que ele brilha no sol. Realmente ele fica diferente. Esse é o S-Line, eu vou falar da sacada do híbrido. A gente conheceu também, mas eu preciso pegar um deles para fazer umas viagens e fazer a nossa avaliação convencional. Versão S-Line tem aí uns diferenciais mais esportivos, como o nome sugere. Começando por aqui, uma grande qualidade de iluminação, faróis OLED. Esses faróis têm um facho e um poder de iluminação muito grande. Rodas de 20 polegadas, daqui a pouco eu vou comentar guiando, o detalhe aqui da fibra de carbono. Eu vou comentar daqui a pouco guiando sobre a questão de conforto desses carros com as rodas 20. Você vê que ela fica bem no contexto, não parece uma roda enorme e fica bem acertada para andar também, o que é mais importante, né? Você andar com o carro, que é o que interessa. Aqui atrás nós temos, além dessas luzes de neblina, que as pessoas usam muito mal, vale ressaltar, a pessoa quer andar com tudo aceso, é terrível. A gente já falou sobre isso aqui, mas né, acontece muito. Há duas saídas de escape, tração 4, eu acho uma grande qualidade desse carro. E a gente tem também os detalhes dessas lanternas. Essas lanternas, elas têm uma programação, de acordo com o modo dinâmico, a lanterna tem um funcionamento, um ajuste para acender e para apagar. Bacana. Aquelas coisas que eles colocam e acaba sendo, enfim, um diferencial também do carro, sem dúvida, sempre para o público desse segmento que valoriza esse tipo de detalhe. Porta-malas com essa abertura automática, como a gente viu agora, e o porta-malas com 520 litros de capacidade. De modo geral, acaba sendo aí um bom tamanho, né? Se for pensar num carro para 4 pessoas e com esse porte também. Dá para fechar diretamente por ali ou aqui, você faz o fechamento, também muito simples. Essa questão de abertura com o pé evoluiu muito. Lembro de ter carros que eu peguei e não abria o negócio, e a coisa evoluiu, né? A coisa evoluiu bastante e a ideia, na verdade, é a evolução de maneira geral. Bom, aqui no espaço traseiro, acabamento, claro, é um outro diferencial. Uma coisa interessante de conforto é que o ar-condicionado de 3 zonas, então quem vai aqui atrás consegue aí escolher a questão do ajuste, né, da temperatura, isso é muito bom. Entradas USB, tomada 12 volts, muito bem servido nesse sentido. Aqui a gente tem um teto solar, muito legal, um teto solar panorâmico. E aqui, ó, é um carro basicamente de 4 lugares, por quê? A tração 4 a gente tem o eixo que passa aqui, né? A gente tem um cardan que passa aqui no meio, então acaba diminuindo o espaço. Por outro lado, vocês estão vendo, olha que maravilha, para 2 pessoas, cara, dá para andar muito bem e com conforto de sobra também. Aqui a gente tem 2 coisas interessantes. Bom, primeiro,
Soler S-Line, a gente já vai chegar no volante achatado, com a base achatada e tal. Mas uma grande qualidade desse carro é que é o acerto de conforto. Eu vou falar daqui a pouco das impressões, vocês vão notar como ele é confortável, apesar de ter esse toque esportivo. Aqui tem duas coisas legais, esse banco com abas nas laterais, banco da versão esportiva, vários ajustes, lombar também, ou seja, você tem uma quantidade de acertos muito boa, e também é um banco muito confortável até para longas viagens ou um longo tempo no trânsito, acaba sendo uma qualidade excelente numa cidade como essa, onde a gente passa horas no trânsito. Aqui no cockpit, que é o nosso local preferido, primeiro, vale destacar aqui o volante com a base achatada, que eu comentei, que é uma qualidade aí da linha S da Audi, da linha RS também. O volante tem excelente pegada, os pedal shifts aqui, né, as borboletas atrás do volante, o S-Tronic, adoro esse câmbio, acho muito bem acertado também. E aqui, ó, nós temos o painel, que isso aqui, na verdade, foi uma grande novidade quando saiu. Eu lembro que ter ido ao lançamento, e essa opção do View também era um diferencial legal. Então você abria o mapa ali atrás, antes de Apple CarPlay Android Auto, e o mapa parecia grande aqui no meio. Era um negócio bem interessante. Aqui tem algumas opções, é muito legal, esse painel tem alguns anos, mas continua atual. As informações muito claras. Head-Up Display, uma coisa que eu gosto também. E aqui a multimídia. A multimídia dele é até pequena, perto de outros concorrentes. O que eu estava ouvindo aqui, ó, tocados recentemente, ó. Top Hits, olha lá, 1979, o ano que eu nasci. Apple CarPlay Android Auto sem fio, conexão bem rápida. Aqui o destaque do ar-condicionado de 3 zonas, né? Então você tem as opções ali de programação. Aqui os modos dinâmicos, então nós temos aqui 4 modos e mais o Dynamic. Então são, na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5 modos e mais o individual que você seleciona algumas coisas. Start-stop, eu gosto de desligar sempre, controle de tração, controle de descida também, que é um negócio muito bom. Falta aqui um carregamento de indução, sem dúvida, nesse pacote. E aqui o S-Tronic de 7 marchas, muito bom esse câmbio, a gente vai ver os detalhes. Mas, vamos falar um pouquinho aqui dessa multimídia ainda. Aqui a gente tem algumas opções, Audio Drive Select, o assistente de eficiência, porque ele, você pode ter aqui uma ideia geral de quando você está economizando, apesar que os números de consumo, eu vou falar daqui a pouquinho, não me agradaram muito. Aqui os detalhes do banco, programação de banco, ar-condicionado, luz e vista, assistência ao motorista, ajuste de serviço, ou seja, tem bastante coisa aqui e bastante coisa que o motorista pode configurar para deixar o carro aí ainda mais agradável na condução. Aqui olha só um negócio interessante, nós pegamos um BYD outro dia e vocês viram que ele tem a forração aqui. Eu falei que as marcas aqui no Brasil não estão mais fazendo isso, simplesmente. Até as premium não trazem, né, mais aquela forração, aquele acabamento aqui. É um negócio curioso. Sem dúvida, esse é um dos grandes predicados também do Q5, que é o motor de 2 litros, injeção direta, 265 cavalos e mais de 37 kgfm de torque. Muito bem, pessoal. Audi Q5, SUV germânico. Sem dúvida, um modelo aí que traz um acerto dinâmico muito grande. Isso é essa primeira característica, digamos assim, quando a gente fala de carros da Audi. Eu lembro de testar a A3 Sedan, motor 1.4, e já era um carro divertido de guiar, dentro daquela proposta. E, logicamente, vai aumentando a litragem, as opções, vai ficando ainda mais divertido, ainda mais legal. É o caso do Q5, que é um SUV de porte médio, que, logicamente, tem centro de gravidade mais alto, então a massa suspensa é mais alta, mas a gente nota como a marca trabalha bem essa questão com esses carros, no sentido de dirigibilidade, acerto dinâmico, acerto de chassi. É uma coisa fantástica você conseguir ter um desempenho realmente fora de série num carro com peso maior, ou seja, com
uma dinamicidade, digamos assim, diferente do convencional, né? Aqui eu vou botar no modo Comfort. Tem a opção de alto também, mas o que é bacana desse carro, na verdade, é justamente essa questão do acerto dinâmico. Então você pega a carroceria, rola pouco, ou seja, é um carro que tem um aspecto de diversão ao volante ou possibilidade de uma pilotagem um pouco mais esportiva, muito interessante. Vale salientar que essa é uma das características mais legais, eu acho, dos carros da Audi. E um carro desse tamanho, com essa dinâmica, mais pesado, mesmo assim você percebe que o carro está muito na mão e é como se você estivesse guiando algo muito menor. Logicamente isso é algo que é possibilitado pelo desenvolvimento de chassi, rigidez torsional, rigidez de chassi, projeto muito bem feito, mas também pelo conjunto, o conjunto todo na prática. Motor TFSI 2 litros, injeção direta, esse motor usado também pela Volkswagen, é um motor bem elástico, a turbina já está cheia, rotações bem baixas, ou seja, é um carro que te entrega já uma satisfação de conduzir muito grande, realmente excepcional. E o conjunto também com câmbio S-Tronic. O S-Tronic eu acho que ele é um câmbio que responde muito bem, tanto quando você está no modo automático, que nem aqui, estou deixando no automático, mas se você botou no modo manual, ele acerta giro também, ele te entrega, na verdade, muito prazer ao volante. A gente sabe que o slogan da BMW é o puro prazer de dirigir, mas o da Audi também poderia ser, porque é um carro realmente feito para você dirigi-lo em várias circunstâncias e modos diferentes. O volante tem um peso legal também, não é um volante extremamente leve. E ele é um carro que te traz uma experiência de direção muito rica. Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas quando a gente fala de um modelo como o Q5, especialmente S-Line. E claro, né, a cereja no bolo germânica, a tração 4. A tração 4 ela consegue fechar essa perfeição toda de uma maneira incrível. Uma Caravan vindo por aí. E o acerto da tração 4 eu já comentei, eu considero ela a melhor tração 4, a melhor tração integral das marcas premium, falando de xDrive BMW, de Formatic Mercedes. Eu acho que a 4 ela supera, né, criada nos rallies. Então é um carro que está sempre na mão. Eu acho que essa é a maior característica dele. E logicamente aí entram outras coisas. Falando agora, então, a dirigibilidade excepcional, porque, cara, dá para ficar guiando horas. Esses bancos, como eu salientei, esportivos, mas bancos muito cômodos. E também uma outra coisa importante, que é consumo. Então, ó, head-up display, a questão de segurança, é um carro que tem alguns anos de mercado, mas tem piloto automático adaptativo, tem a frenagem autônoma. Até na matéria do Q3 eu cometi um erro lá, comentando que não tinha CC. A Audi tem alguns produtos que estão para vir novas gerações, ó, tem um assistente de voz, mas ela modificou seus modelos em termos de segurança. Então os carros da Audi são bem seguros, tem pacote de segurança, frenagem autônoma e tudo isso. Isso é muito importante. Frenagem bem em cima, né, no ponto. Então é legal por conta disso. São carros que, eu falei, vai vir geração nova com outras mudanças e tal, mas essa interface de painel e tal continua atual, e foram colocando itens de segurança que são essenciais nos dias de hoje, e principalmente carros desse valor. Consumo, esperava um consumo melhor. Consumo em cidade de estrada ficou em 11,2, consumo urbano ficou em 6,5. Eu acho que poderia ser aí um pouco melhor, né, o consumo. E a questão do preço, aí sim que vem o pulo do gato, na minha opinião. Esse carro é considerado também um híbrido leve. Ele tem aqui no painel, né, essa bateria que fica, mostrador da bateria de 48 volts. Chamam de híbrido leve, né, na prática não tem diferença de PVA ou rodízio em São Paulo, mas tá aí ajudando em partida, em retomadas, algumas coisas nesse sentido. Mas uma coisa interessante para falar, ele segura bem o câmbio também, muito bem acertado. Ele percebe exatamente o piso que você está andando, descida, subida, e te entrega as coisas de uma maneira muito eficiente. Então, consumo e preço. A questão do preço, aí que tá, né?
Compradores no carro nessa faixa de preço, você colocar 5, 10 mil a mais, você não vai sentir no bolso. Então, eu particularmente acho que a versão que eu iria escolher, nesse caso aqui 5, é a versão híbrida. Mais potente, mais econômica, ou seja, para mim seria a versão mais interessante do que essa. Eu fui ao evento, saiu uma matéria no canal, mas eu vou pedir uma delas para a Audi para avaliar, para a gente poder passar uns dias, vir numa estradinha sinuosa e medir um consumo aí do carro urbano. Mas sem dúvida eu iria agora, botando um pouco a mais, eu acho que o consumidor desses carros vale a pena ir na versão híbrida. Essa seria a minha escolha, sem dúvida, que eu acho que compensa mais, vendo prós e contras. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos, nos falamos, é isso aí, tchau, tchau.